Querido irmão e amigo nan, tá é momento para a devoção de dia. Contento que bota de nos companhia. Nós tá assim uma palavra de oração. Deus eterno, se nós te bem cerca bo, suplicando vos Senhor para drama vos Espírito Santo riba nós, e nós te pedimos para perdonar-nos de tudo nos pecados. E Senhor, fortalecer-nos para nos fazer a obra que vai confiar em nós. Senhor, de boa palavra santo para escrever no book de Levítico, 18, versículo 22, papiando na e homem na Senhor. Bota bisa, no drume com homem maneira ta drume com mulher. Essa aqui tá uma abominação. Senhor, bota bisa de boa palavra na, que mulher não acaba na função natural, para o que está contra a natureza. Em vez de uma mulher, tem homem e tem uma mulher. Senhor, de mesma maneira, babisa também que o homem não abandona a função natural de mulher e a outra queima de não paixão um para outro. Homem com homem está cometer ato na indecente. Senhor, tem um mundo que nos está viva ave. Tu essa que nos está mira nos delante. Senhor, de book de Timoteo, Senhor, está bisa que essa que não está ciência não enganoso, ciência não que não está sano, ciência não pervertir. O líder de nação, Senhor, está aprovar e praticar aqui, sendo consciente que a ordenança não está rechazar e praticar condenável aqui, Senhor. O Senhor, danke de maneira que balanta pueblo, Senhor, fiel, ribacara de terra, que está tra e que está vai a mensagem, Senhor, na cada de pessoas aqui também, e na tur outro, Senhor, que nos tem que abandonar pecar. Mas o Senhor vai bem para salvar-nos fora de picar e não de picar. E o Senhor está para escrever que hora que nós persistirmos em picar aqui, nós não heredamos o reino. Ajuda-nos, Senhor, para abandonar picar e aceitar Cristo, nosso Salvador. Nós estamos agradecidos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos lendo fora de matutina titular Lobo recebi poder. Escrevi do de Ellen White. Ave 6 de março. Tema paciência. E assim, maneira esnanco a escolhi de Deus, santo estimar, viste coração de compaixão, carinho, humildade, mansedumbre e paciência. Colossenses no capítulo 3, versículo 12. O capitão de nossa salvação abandona seu posto de honor e toma forma de servidor. Assim que a humanidade pode conectar com a divindade. Rende mestre representar Cristo. E mestre tem paciência para com o próximo. E mestre está tolerante, perdonando. E mestre está llenado de amor que está similar na ação de Cristo. E son que verdadeiramente está convertido, lo demonstra respeito para o ser humano. E lo hace de maneira Cristo a ordenar. Jesus avisa, mandamento novo me está dando a vosso, para vosso estima outro, e mesmo que ame estima vosso, para vosso também estima outro. Na essa que tu rende lo sa, que vosso também discípulo, se vosso tem amor para outro. Juan capítulo 13, versículo 34 até 35. Caminha e amor de Cristo está abundar em alma, lo tem uma expressão de amor aqui, que lo pode compreender dor do mundo. Nota turco tá invocar em nome de Cristo, tá com Cristo. Esnan que não tem espírito e a graça de Cristo não tá pertenece a nadie. Não importa kiko não tá professar. Nanang fruta boso lo conhecenan. E costumbre nan e prática nan kuta segundo a regra nan de mundo, nota enalçar o mandamento nan de Deus sua lei. E ta pensei na nota respirar seu espírito, nem na nota expressar seu caráter. E caráter similar na ação de Cristo, lo que da revelar solamente do de esnan kuta igual na imagem divino. Solamente esnan kuta word moldear do de Espírito Santo ta cumpridonan de a palavra de Deus e ta expressar a mente e a vontade de Deus. Den o mundo ta existir falsificação
de verdadeiro cristianismo. O verdadeiro espírito de gente te queda manifestar de maneira que ele trata com seu prójimo. Nos porá assim a seguinte pergunta: a gente te representa o caráter de Cristo de espírito e hecho não? Ou simplesmente está manifestar a característica natural de caráter egoísta que te caracteriza a gente não de mundo aqui? Bisa que bota cristiano não tem de nenhum valor para o Senhor. Promete eternamente demasiado lado para o caráter que está malo pode corrigir, laga cada quem personalmente contra su mês. Que comita? Tá depende de nós mesmos, se nós lo forma caráter não, que lo convertimos de membro não de a família celestial, de linha real de Deus. Querido oyente, acorda, amanhã vamos ter cita com Deus e com nós. Até amanhã com Deus que.